Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo. E nós vamos agora, para aqueles que ainda não conhecem, nós vamos estudar ali uma parte, do chamado de Moisés. Quando Deus chama Moisés a libertar o povo de Israel do Egito. Nós vamos estudar esse chamado do Senhor para com Moisés e algumas características que ocorreram nesse chamado. Eu quero fazer algumas aplicações para nós nesse momento que estamos passando, esse momento de pandemia, esse momento particular também de cada um, com seus afazeres, com suas atividades. Nós vamos ver o chamado de Moisés e vamos aplicar ele nos nossos dias atuais, tá bom? Êxodo capítulo 4. Eu vou fazer a leitura e o irmão vai acompanhando aí em casa. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu a mão no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem ouvirem a sua voz, tomarás das águas dos rios, e a derramará na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou quem faz o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele respondeu: ah, Senhor, envie quem hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, e serei com a sua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Parte B desse capítulo. Moisés regressa ao Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés: em Midian, vai, torna-te para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fez-lhes montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés estava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito.
Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Parte complexa desse capítulo. O aliado de Moisés agora resolve matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e juntaram todos os anciões de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Glória a Deus, meu irmão, você que me acompanhou toda a leitura do capítulo 4, que é uma parte B aí do chamado de Moisés. Deixe sua Bíblia aberta, me acompanhe um pouco na história de Moisés. Você que não conhece um pouco a história de Moisés, eu vou resumir um pouco do seu nascimento até esse momento que ele se encontra aqui conversando com Deus. Israel saiu da sua terra de Canaã porque houve fome e migrou-se para o Egito. E lá no Egito, Israel permaneceu por aproximadamente 430 anos. Mas quando Israel iniciou a sua peregrinação e morou lá no Egito, o começo foi muito bom, porque Faraó recebeu de braços abertos e José era um dos governadores. Mas, com o passar do tempo e o povo hebreu crescendo, e o Faraó que veio depois, ele não conhecia aquela relação de amizade com o povo hebreu, e então começou a colocar jugo, peso, a escravizar, a colocar o povo sob trabalho forçado, e então o povo começou então a ter muitas dores quando vivia ali na terra do Egito. E as dores do povo eram tanta que eles clamaram a Deus, e Deus ouviu esse clamor do povo. E Deus então resolve eleger a Moisés para tirar eles da terra do Egito e voltar para a terra que ele prometeu a Abraão. O Faraó instituiu uma regra, e Moisés nasceu sobre essa regra de que toda criança masculina deveria ser morta no seu parto. Mas Deus proveu segurança, que as parteiras não matavam os filhos que nasciam. Então o Faraó deu ordem para lançar as crianças no rio Nilo, mas a sua mãe o escondeu enquanto pôde. E quando pôde, a sua mãe manteve o seu filho escondido, porque sabia que se alguém o visse, ali seria decretada a sua morte. Mas chegou um momento que não tinha como mais esconder essa criança. Então Moisés é colocado no cesto e é lançado sobre as águas do rio, e ele vai em direção exata aonde a filha do Faraó tomava banho. E nesse momento que ela ia se banhar, ela encontra o cesto, abre o cesto, vê ali uma criança, e ela então estende a mão e salva aquela criança e coloca o nome dele de Moisés. E Moisés significa tirado foste das águas. Ela, sabendo que era uma criança nova, precisava de seios que pudesse ali dar leite a essa criança. Miriam, que é a irmã de Moisés, viu aquela cena e ela se ofereceu para procurar uma serva que pudesse amamentar aquela criança. E ela trouxe a própria mãe de Moisés para que amamentasse essa criança, e depois que ele cresceu, tomou forma, ele foi entregue à filha de Faraó. Moisés então passa toda a sua juventude, ele é criado no palácio real, ele é criado com a família real, ele é criado sob os cuidados da filha de Faraó e do Faraó. Então Moisés experimentou da nobreza, e ele tinha o seu prestígio por pertencer então à família. Mas Moisés sabia das suas raízes, ele sabia da sua origem, e em um momento ele encontrou um egípcio que espancava um hebreu,
E ele não conseguiu suportar aquela aflição do hebreu. Ele olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém estava percebendo aquele ocorrido. Ele então pega aquele egípcio, briga com ele e acaba matando o egípcio. E ele então esconde o corpo. Em uma outra ocasião, Moisés está andando e vê então uma outra briga. Só que agora essa outra briga era de um hebreu com outro hebreu. E ele então tenta apaziguar a situação. Nessa tentativa de apaziguar a situação, o hebreu vira para ele e fala: quem te constituiu juiz sobre nós? Tu vai nos matar como fez aquele egípcio? Então Moisés ficou preocupado e com temor da sua vida, de que este caso se tornasse conhecido. Moisés resolve fugir. E de fato o caso ficou conhecido. E Faraó o procura para tirar-lhe a vida e vingar a morte daquele egípcio. Moisés então vai para Midian. Lá em Midian ele se torna pastor de ovelhas, ele passa a cuidar de animais junto com seu sogro Jetro. E o seu sogro lhe dá uma esposa chamada Zípora, e ele vivendo a sua vida lá, fugitivo. Mas ele é seduzido por uma sarça que se consumia pelo fogo, mas as folhas não se queimavam. Apesar de estar em chama, aquela árvore ainda, aquela sarça continuava verde. E ele, meio que encantado com essa situação, chega mais perto. Então Deus usa uma forma diferente, ele se manifesta no meio da sarça e fala com Moisés, que foi essa leitura que nós fizemos. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, os lugares que tu entras santo, e então começa a fazer o chamado de Moisés. Então nós chegamos nessa etapa do capítulo 4, e eu quero, meus irmãos, fazer alguns destaques desse capítulo 4. Porque Moisés, ele convidado por Deus a ir no Egito libertar o povo. Mas Moisés começa a colocar alguns porém, alguns limites. E esses limites, ele começou na verdade até no capítulo 3. Mas vamos dar uma lida no versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão em mim, nem acudirão minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés coloca em xeque a sua credibilidade, o seu valor. Eu vou falar que o Senhor, ninguém vai acreditar em mim, só tem eu, Senhor, aqui. Quem vai acreditar? Então Deus fala para ele o seguinte: você vai dizer para o povo que o eu sou apareceu para você. O eu sou que sou apareceu para você, mas o Senhor não vai acreditar. Então Deus fala o seguinte: então pega o bordão, lança ele, se transformou numa cobra. Pega de volta, voltou a ser bordão. Coloca a sua mão no peito, agora tira, ficou leprosa. Volta com a mão no peito, ficou pura. Então Deus começa a manifestar sinais miraculosos. E Deus garante a ele: olha, pode ir para o povo, pode ir lá, falar que eu falei, e eu vou, esses sinais que você está vendo, eu vou manifestar diante de todo o povo. Eles saberão que você foi enviado por mim. E aí no versículo 10, Moisés coloca: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste com teu servo. Mais uma vez Moisés coloca limite: ah, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre, tá bom, mas apesar do milagre eu não sei falar. Ou seja, as pessoas não vão acreditar em mim, mas o Senhor faz o milagre. Mas apesar do Senhor fazer o milagre, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Deus falou: olha, quem é que fez o mundo? Quem é que fez a boca? Quem é que fez o homem? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o cego? Eu serei contigo, eu serei com a tua boca, eu vou falar por ti. Aí Moisés coloca outro porém no versículo 13. Ele porém respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Meus irmãos, Deus fica irado com essa situação. Porque convidava Moisés e ainda assim ele colocava dificuldades. Então Deus levanta e fala: olha, vou usar Arão, seu irmão, ele falará por ti então, mas vai você.
E essa parte A desse capítulo aí, termina com Deus sendo enfático, sendo uma ordenança, sendo muito claro, imperativo, vai, chega, vai. E aí, meus irmãos, eu quero puxar uma parte para a aplicação dos nossos dias. Meus queridos irmãos, Deus fala conosco também nos dias atuais, e por vezes nós colocamos limitações no poder de Deus, mas para o poder de Deus não há limites. Os nossos limites existem sim, que são as nossas falhas, que são as nossas dificuldades, mas para Deus não há limites, não há dificuldade, não há o impossível. Certamente nós precisamos acreditar que o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, é contigo, é comigo, é com nós, é com a igreja. A nossa fé, ela não é um salto no escuro, mas ela é uma provida de uma certeza absoluta de que o nosso Deus está com o seu povo. Que o nosso Deus, Ele é conosco. E quando nós obedecemos o chamado de Deus, quando Deus coloca a sua vontade sobre nós, resta-nos uma única opção, que é a opção de cumprir esse chamado, que é a opção de atender a sua voz, que é a opção de seguir adiante com os projetos divinos de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos, porém, dificuldades e limites, mas Deus continua a bater na nossa porta, a insistir conosco. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos falhos. E nós precisamos colocar, meus irmãos, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade nas mãos dele mesmo, porque é ele que é o poderoso suficiente para resolver. Estamos no meio de uma situação calamitosa realmente. Essa pandemia é impossível para os políticos, impossível na gestão econômica, impossível ainda para a medicina. Deus terá misericórdia, creio que a vacina sairá, mas no momento é impossível. No momento não tem cura, não temos certeza de nada, mas é impossível para eles, mas o Deus Todo-Poderoso controla toda essa situação, porque se a nossa vida aqui na terra acabar, nós temos uma vida eterna com Ele, desde que nós acreditemos nas suas promessas e nas suas verdades. Então, meus irmãos, não tenha medo dessa situação, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos seus limites. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus, eu não sei fazer isso. Creia em Deus, o Todo-Poderoso, que certamente Ele dará as respostas dos seus questionamentos. Quantas vezes nós duvidamos, não acreditamos, não cremos, e nós fazemos as coisas da nossa maneira. Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Meus irmãos, é uma parte mais difícil que tem na prática do Evangelho. Porque lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade quer dizer que você está entregando a Deus todas as decisões da sua vida, as suas preocupações. Você está tirando o controle da sua vida das suas mãos e entregando nas mãos do Todo-Poderoso, aquele que pode realmente fazer. Mas por vezes nós não tomamos essas decisões. Nós achamos que é melhor fazer do jeito A, ou B, ou C. Mas devemos, irmãos, acreditar plenamente e suficientemente em Deus, de que as nossas decisões seriam melhor se fossem tomadas pelo próprio Deus. Aqui Moisés coloca um porém. Aqui Moisés coloca a dificuldade. Aqui Moisés coloca que não tem como para ele, era melhor chamar outro. Senhor, chama outro, menos a mim. Mas irmãos, não há impedimentos para o próprio Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fazendo esses destaques, meus irmãos, tem um outro ponto importante a ser notado para que a gente possa compreender a parte B agora. Moisés, entendendo então que a ordenança de Deus era imperativa, que era para fazer, que era para seguir adiante, começa agora um registro que é um pouco complicado. Explicar que Deus tentou matar Moisés. Algumas pessoas leem esse capítulo e não entendem. Realmente, a leitura
Se fizer uma leitura muito rápida, você vai ler e não vai entender. Mas vamos juntos, que em poucos minutos nós vamos entender realmente qual a mensagem dessa parte B do capítulo. Por que Deus ordenou que fosse registrado este conteúdo para mim e para você, para que agora, em 2020, nós pudéssemos entender. Vamos lá. Versículo 18. Saindo Moisés voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai em paz. Mas, irmãos, é verdade isso que Moisés fala para o seu sogro? É verdade isso? Essa parte é verdade? Ele fala para o seu sogro que vai voltar ao Egito para ver como andam, se vivem, como que vai os seus irmãos? Nós sabemos do chamado dele. O chamado dele era para libertar Israel do Egito. Deus declarou o seu plano para ele. Disse também o Senhor a Moisés, versículo 19: em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Deus mais uma vez manifesta a Moisés: fala, Moisés, pode ficar tranquilo que aqueles que queriam tirar a sua vida estão mortos. Deus mais uma vez tranquiliza Moisés para a missão, para o projeto que ele foi incumbido. E Moisés então reúne a sua mulher, seus filhos e se coloca no caminho para ir para o Egito. No versículo 24, fala que estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Meus irmãos, vendo o comportamento de Moisés e que ele ainda duvidava, desacreditava, desconfiava do projeto de Deus e permanecia temeroso, o próprio Moisés descumpriu uma parte interessante, uma regra, que era a parte da circuncisão. Os hebreus sabiam que a aliança foi feita na circuncisão. Essa prática de circuncidar a criança ao 8º dia era uma prática em que era o registro, algo que era característico do chamado de Deus para o povo hebreu. Quando Deus faz a aliança com Abraão em Gênesis 17, ele declara que a marca da aliança era o corte do prepúcio, era a circuncisão da criança ao 8º dia. E o versículo 14 do 17 diz que aquele que não fosse circuncidado seria eliminado do povo. Então veja claramente que quando o Senhor se coloca para matar Moisés, a Zípora, a sua esposa, entendendo a gravidade da situação, entendendo o que estava ocorrendo, ela mesmo sendo estrangeira, não hebreia, ela mesmo pegou uma pedra e circuncidou seu filho e jogou o prepúcio aos pés de Moisés e o Senhor o deixou. Meus irmãos, isso aqui tem um grande valor para nós, para entender o chamado de Moisés. Essa parte aqui tão detalhada que por vezes a gente fica sem entender, é o ápice do texto que coloca que Deus preservou a sua aliança que tinha feito a Abraão. Coloca que Deus se manteve sendo justo, garantindo as suas promessas, garantindo as suas bênçãos para com os hebreus. Aqui mostra, evidencia que o Senhor foi zeloso em cumprir a sua promessa, garantindo proteção, salvação, comunhão, libertação, mas também zelo para cumprir a promessa que Ele ordenou para nós, que era que, em contrapartida do seu grande amor, nós deveríamos carregar a marca da sua promessa em nossas vidas. E Abraão, sendo convidado pelo próprio Deus, ouvindo a sua própria voz,
tendo garantias de que ele estaria com Moisés nas adversidades para libertar o povo do Egito, ele não cumpriu o propósito de uma aliança com seu próprio filho, levando seu próprio filho para Israel sem circuncidar, sem obedecer, e o próprio Deus estando com ele a todo momento. Eu quero que você compreenda que, e não se assuste com essa característica dessa lei, porque essa lei remete à graça. Porque a lei configurava que haveria necessidade de derramamento de sangue. Então, quando se cortava o prepúcio dessa criança, o sangue era derramado. E aquele sangue derramado simbolizava essa aliança. E se cortava o prepúcio de uma criança ao 8º dia, porque uma criança ao 8º dia, ela não tem fé. Uma criança ao 8º dia não fez obras, ela não fez o bem nem o mal, ela não fez nada. E ela sem fé, sem fazer nada, ela passava a pertencer à aliança de Deus. A aliança de Deus não era para aqueles que pudessem fazer uma coisa, a aliança de Deus era para os que não tinham feito nada ainda. Porque Deus nos escolheu quando ainda nós éramos gerados no ventre da nossa mãe. A aliança dele é derramada sobre nós, ainda que nós ainda não tenha feito nada que pudesse justificar a nossa salvação, muito pelo contrário. Deus sabe que as nossas obras são más. Deus sabe que as nossas obras são pecados e imundícia pura. Ele sabe que nós vamos fazer toda atrocidade de maldade, mas ainda assim, lá no nosso nascimento, Ele nos sela, Ele confirma a aliança sobre o teu povo, sobre nós. Então o corte do prepúcio remete à graça de Deus, porque Deus está pronto para cumprir o projeto sobre nós. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11, porque hoje nós estamos na nova graça, na aliança da graça, e não mais na aliança da circuncisão. Mas aquela aliança da circuncisão apontava para este momento que nós estamos vivendo, porque a lei exigia o derramamento de sangue. A lei exigia que essa culpa fosse paga com derramamento de sangue. E aqui em Gálatas 2, Paulo faz essa explicação. Gálatas capítulo 2, versículo 11, eu vou ler até capítulo 2, versículo Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 11, e eu vou ler até o versículo 14, que diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, agora nós estamos circuncidados na morte, no corte da carne de Cristo. O derramamento de Cristo é a nossa circuncisão. O derramamento de Cristo do sangue é o selo da nossa vida agora. Porque agora nós nascemos sobre a aliança do sangue de Cristo. Nós somos purificados com o sangue de Cristo. E nós fomos sepultados juntamente com Ele no batismo. Aqui puxa um parênteses, ou um aspas. Qual é a marca agora nossa do selo da aliança? Antes era a circuncisão, agora é o batismo. Sai a prática da circuncisão, entra a prática do batismo, que carrega a simbologia de pertencimento da aliança. Mas o sacrifício, o derramamento de sangue já foi feito. Por isso que agora nós nos batizamos. Mas o sangue já foi derramado. Versículo 13: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Todos os vossos delitos, todas as vossas falhas, todos os seus pecados. Versículo 14: tendo cancelado
o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Meu querido irmão, Deus se coloca na frente de Moisés, fala assim: Moisés, eu tenho uma aliança com este povo, eu tenho uma aliança com a sua herança, eu tenho uma aliança com o povo de Israel, e essa aliança tem que ser feita, Moisés, tem que ser cumprida. Moisés acorda. Meus irmãos, é duro realmente escutar uma correção de Deus. Nem todo mundo é pai, mas todo mundo já foi filho. Todo mundo é filho. E quantos de nós não recebemos uma palavra dura dos nossos pais, da nossa mãe? Quantos de nós nos ficamos de castigo? Quantos de nós chegamos a levar algumas lambadas na perna? E essa prática faz dos nossos pais nosso inimigo? Não, muito pelo contrário, aquela correção dele foi necessária. A correção dos nossos pais foi necessária. Aquela palavra dura foi necessária para que hoje eu e você fôssemos forjados a aparentar, a transformar, a ser um ouro purificado, não um ouro de imundícia. O ouro, para ser puro, precisa ser provado no fogo. E quantas vezes os nossos pais nos colocaram de castigo, nos deram uma palavra dura, para que fosse forjado em nós um bom caráter. Então Deus se coloca na frente de Moisés. Moisés, que ainda não havia se despertado daquele chamado, que não havia compreendido a seriedade do caso, que não havia entendido o propósito de Deus de salvar toda uma nação. Ele se coloca na frente e faz a aliança ser cumprida, queira Moisés ou não. Queira Moisés ou não. E às vezes nós somos assim. Nós não queremos, mas os nossos pais falam: queira você ou não, você vai fazer. Nós precisamos dessa palavra dura. Nós precisamos de que Deus conserte em nós aquilo que está errado nos nossos corações. Porque Deus nos chama não para que a gente obedeça por pressão, que a gente obedeça por simplesmente obedecer. Não. Deus nos chama para que a gente faça a obra com amor, com seriedade. E quando nós não entendemos isso, Ele por vezes traz um castigo. Traz ali algo que a gente acha que é ruim, mas não é ruim. É uma orientação divina de Deus, para que a aliança dele esteja selada no seu coração, na sua herança e na sua família. Eu quero concluir com as bem-aventuranças. Jesus traz uma palavra transformacional lá em Mateus, que é o Sermão da Montanha. E toda essa pregação, ela visa esclarecer para nós aonde que está a verdadeira felicidade. Aonde está a verdadeira alegria? Aonde está o verdadeiro prazer de viver? E o Senhor Jesus coloca que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas irmãos, não podemos fazer a leitura desse capítulo, desse versículo, e aplicar ele na nossa prática humana, na nossa visão terrena. Não, a justiça que Deus coloca aqui, que Jesus coloca aqui, não é a justiça da Lava Jato, não é a justiça do Poder Judiciário, não é a justiça que a Polícia Militar pode fazer, não é a justiça que um juiz humano pode fazer, não é essa a justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Você já passou fome? Você já passou por sede? Você tem que comer todo dia para que a sua fome seja saciada. Você tem que beber água todo dia para que o seu corpo seja hidratado. Então, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede, que é algo constante, que é algo que não é uma vez por semana, que não é algo que é uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, uma vez por ano, é algo que tem que ser feito todo dia. Bem-aventurado é aquele que tem sede, que tem fome da justiça. A justiça de Deus é
obedecer aquilo que Ele deixou para nós. A justiça de Deus é o perdão dos nossos pecados, como leu em Colossenses. A justiça de Deus é o perdão das nossas transgressões. A justiça de Deus é que Ele estará conosco em todo momento das nossas vidas, até o fim do século. Essa é a justiça dele. A justiça de Deus é que o seu dom gratuito nos traz a vida eterna. Mas quando não entendemos e não aceitamos esse dom gratuito, entendemos que o nosso salário será morte, porque o pecado gera morte. Você quer ter perdão dos seus pecados? Você quer ter o seu coração agora, neste momento, preenchido pelo poder de Deus? Você quer ter o seu vazio existencial sendo respondido e preenchido pelo poder de Deus? Tenha sede e fome da justiça de Deus, porque Ele certamente fartará o seu coração. Ele certamente trará a resposta da sua dor. O poder de Deus, Ele é manifesto, meu irmão, como também a correção dele. Eu tenho como opinião que essa situação que nós passamos é trombeta de Deus, é castigo de Deus. Ele faz com que nós percamos o nosso dia a dia, a gente teve que mudar tudo. Não está mais a mesma coisa. E se o seu coração ainda permanece duro para esse evangelho, para entender que somente Ele pode resolver a sua situação, que somente Ele pode colocar um fim nisso, seu coração precisa ser quebrantado, que você possa receber agora essa palavra. Porque o poder de Deus é o poder que transforma o mundo. Tenha fé e o seu coração será farto. Essa é a palavra que eu deixo para você, meu irmão. O chamado de Moisés, a sua aplicação é que nós possamos ter o nosso ouvido sensível à voz de Deus e obedecer. Que nós possamos ter um ouvido sensível a Deus e compreender a sua aliança que Ele tem conosco através da morte do seu Filho e aplicar ela nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma excelente semana e que tudo dê certo e que a paz de Deus reine no seu lar e na sua família. Quero fazer uma oração final. Quero convidar o presbítero Wesley. Ele vai fazer a oração e vai dar os avisos. Vamos orar. Senhor Deus e gratos somos, ó Pai, porque temos a convicção e temos a certeza que em todo tempo o Senhor está conosco, ó Pai. Que as Tuas bênçãos, ó Pai, têm sido derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Em meio a situações que aos nossos olhos, ó Pai, vemos complicações, ó Pai, em certas famílias, vemos dificuldades, ó Pai, mas sabemos que isso é permissão do Senhor. O Senhor não permite nada acontecer, ó Pai, se não for por um motivo, se não for por um acaso, ó Pai. Tudo isso o Senhor já teve planejado, ó Pai, que ia acontecer. Tudo isso está sob o controle de Tuas mãos. Por isso somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. Traga agora, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, trazendo aos nossos corações. Ó Pai, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor cada dia, ó Pai, tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado, ó Pai, conforto, ó Pai. Em meio a dificuldades, em meio a limitações, o Senhor tem um cuidado a cada um de nós. Ó Pai, somos gratos, ó Pai, pelo amor, ó Pai, incondicional que o Senhor tem por cada um de nós, ó Pai. Esse amor sem medidas. Ó Pai, esse amor constante, ó Pai, que cada dia se renova. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, coloca em nós, ó Pai, corações, ó Pai, quebrantados, ó Pai, coloca em nós, ó Pai, coragem em enfrentar isso aí, ó Pai, e depositar nossa confiança somente em Ti, que não há nada, ó Pai, não há nada no mundo, não há outra situação, ó Pai, o qual nos devemos, ó Pai, nos colocar, a não ser firmar a nossa fé e confiança em Ti, ó Pai.
Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até agora em nossas vidas, ó Pai, por a palavra, ó Pai, pregada aqui nessa noite, os cânticos a Ti louvado, ó Pai. Ó Pai, recebe, ó Pai, no Teu trono de graça, ó Pai, com um aroma suave. Somos gratos, ó Pai, por essas famílias, ó Pai, que estão do outro lado, ouvindo, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor possa estar neste momento, ó Pai, visitando esses corações, ó Pai, que só Tu conheces, ó Pai, só Tu sondas. Nós vemos superficialmente, ó Pai, as coisas, mas o Senhor conhece o interior de cada família, ó Pai, que está do outro lado, ó Pai, desse vídeo, ó Pai, recebendo a Tua palavra. Por isso, ó Pai, visita essas famílias, visita esses corações, ó Pai. Traz conforto, traz alívio, ó Pai, talvez em momentos de dificuldades que estão passando, ó Pai. Ó Pai, traz encorajamento, ó Pai, mostrando, ó Pai, que somente o Senhor é o caminho, ó Pai, aqueles que têm dúvida, ó Pai, em sua mente. Pai, mostra, ó Pai, que não há outro caminho a não ser o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu infinito amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém.